O centro do Rio de Janeiro é o território onde a história política, econômica e cultural da cidade se encontra. Em poucos quarteirões, concentram-se marcas da época colonial, do período em que a cidade recebeu a corte portuguesa, do Império, da República e das grandes reformas urbanas do século XX. Quem observa essa região vê na mesma paisagem camadas de tempos muito distintos. Nos primeiros séculos da colonização, o centro se organizava voltado para a Baía de Guanabara. O porto era a porta de entrada e saída de mercadorias e de pessoas, inclusive das que chegavam escravizadas da África. Ruas estreitas, com calçamento irregular, ligavam trapiches, armazéns e igrejas. A topografia, cheia de morros, condicionava o traçado, que seguia curvas e ladeiras, longe da regularidade moderna. A região da atual Praça 15 e do antigo Paço foi se firmando como núcleo administrativo. Ali se tomavam decisões ligadas à coroa, ali se realizavam cerimônias e leituras de decretos. Em torno desses prédios, a cidade crescia devagar, articulando pequenos comércios, casas de famílias influentes e instalações voltadas ao funcionamento da máquina colonial. O centro começava a se consolidar como lugar de poder. A chegada da corte portuguesa em 1808 alterou profundamente a escala da cidade. O rio passou a abrigar o governo do reino, o que aumentou a circulação de autoridades, funcionários e diplomatas. Palácios foram adaptados, novas instituições culturais e administrativas foram criadas, e o centro recebeu construções mais imponentes, destinadas a abrigar a vida oficial de um Estado que se reorganizava. Nesse período, a elite ligada ao poder político buscava viver ou ao menos circular perto do Paço e das principais igrejas. A região reunia cerimônias, audiências, recepções e encontros que pautavam o cotidiano da corte. Ao mesmo tempo, trabalhadores livres e escravizados enchiam as ruas, garantindo o funcionamento de armazéns, oficinas e serviços que mantinham a cidade em movimento. Com a independência, e depois durante o Império, o centro continuou a exercer o papel de coração político e administrativo. O imperador, ministros e representantes estrangeiros trafegavam pelas mesmas vias em que se organizava o comércio mais ativo. Casas de jogo, cafés, livrarias e casas de espetáculo surgiram, mostrando que o centro era, ao mesmo tempo, espaço de decisão, trabalho e lazer para determinados grupos. A partir da segunda metade do século XIX, cresceu a percepção de que a cidade precisava superar problemas sanitários e de infraestrutura. Epidemias, enchentes e o traçado considerado antiquado do centro impulsionaram debates sobre reformas. Inspiradas em modelos europeus, surgiram ideias de abertura de avenidas largas, demolição de cortiços e reorganização do sistema viário, alterando radicalmente a fisionomia tradicional. No início do século XX, essas propostas se traduziram em obras concretas, ligadas tanto ao governo federal quanto à prefeitura. A antiga malha de ruas estreitas e sinuosas começou a ser substituída por vias mais amplas e alinhadas. Moradias e estabelecimentos antigos foram demolidos, sobretudo em áreas estratégicas. Boa parte do traçado colonial desapareceu, dando lugar a uma nova paisagem planejada, com perspectivas monumentais. Um dos símbolos centrais dessa transformação foi a criação da antiga Avenida Central, depois rebatizada como Avenida Rio Branco. Para abri-la, derrubaram-se inúmeros quarteirões, inclusive muitos sobrados coloniais. Em troca, surgiu um bulevar largo, arborizado, pensado para receber edifícios de grande porte, teatros, hotéis, sedes de jornais e de empresas, alinhando o Rio a uma estética urbana mais internacional. A Avenida Rio Branco logo se consolidou como cartão postal da modernização carioca. Ao longo dela, ergueram-se o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes, que formaram na área da Cinelândia um conjunto cultural e cívico de grande destaque. Bancos,
Companhias de seguros e sedes de jornais completaram o cenário, atraindo a elite econômica e intelectual para aquele eixo. Enquanto isso, o porto era adaptado para novas exigências. A construção de cais mais apropriados, aterros e redesenho de linhas de costa permitiu receber navios maiores e volumes crescentes de carga. A ligação entre o centro e o porto era estratégica. Decisões tomadas nas repartições da área central tinham impacto direto no comércio internacional que circulava pelas docas e trapiches da região. A antiga aristocracia imperial foi sendo substituída por uma elite republicana, formada por empresários, profissionais liberais e altos funcionários. Muitos passaram a viver em bairros adjacentes, mas continuavam a usar o centro como espaço de trabalho, negócios e representação. Hotéis, clubes e restaurantes deram suporte a essa vida social intensa, que mesclava interesses políticos e econômicos em salões e gabinetes. O transporte também se modificou. O bonde elétrico, implantado no fim do século XIX, ganhou importância no início do século XX, costurando o centro a bairros mais distantes. Linhas cruzavam a região, passando pela Rio Branco e por ruas paralelas, distribuindo pessoas entre estações, pontos de comércio e escritórios. Mais tarde, com o crescimento da frota de ônibus e automóveis, o espaço viário precisaria ser novamente adaptado. Com o aumento do uso do automóvel, o planejamento urbano passou a privilegiar avenidas largas e fluxos retilíneos. Isso preparou o terreno para intervenções ainda mais profundas na malha central. A necessidade de conectar a região portuária a bairros em direção à Zona Norte, aliada à visão de cidade moderna, levou, na década de 1940, ao projeto da Avenida Presidente Vargas. A abertura da Avenida Presidente Vargas exigiu demolições em larga escala. Um conjunto extenso de quarteirões, com casas, comércios e estruturas antigas, foi removido. Em seu lugar, surgiu um eixo amplo, reto, com múltiplas pistas, pensado para acomodar grande volume de veículos, inclusive ônibus. A avenida incorporou a linguagem monumental de seu tempo, com canteiros centrais e fachadas que reforçavam a escala do projeto. Com o passar dos anos, a Presidente Vargas tornou-se uma das principais artérias da cidade. Predominantemente comercial e administrativa, ela concentra sedes de órgãos públicos, repartições, lojas e serviços. A avenida também abriga manifestações cívicas e políticas, aproveitando sua largura e sua localização estratégica. Assim, reforça o papel do centro como espaço de expressão pública e de circulação de ideias. Sob parte da Avenida Presidente Vargas, corre o Canal do Mangue, resultado da canalização e retificação de antigos cursos d'água. Essa intervenção visou controlar alagamentos e melhorar a drenagem de áreas sujeitas a enchentes. A presença do canal, ainda que em grande parte oculta, lembra que a construção da cidade moderna exigiu negociar constantemente com o ambiente natural, adaptando rios e manguezais ao traçado urbano. A Igreja da Candelária, situada próxima ao encontro de caminhos que ligam o porto ao interior do centro, é outro marco importante. Sua construção, iniciada no período colonial e concluída apenas séculos depois, acompanhou a evolução da cidade. A igreja já foi referência visual para quem chegava pelo mar e, mais tarde, tornou-se ponto central em meio a avenidas, cruzamentos, prédios de escritórios e intensa circulação de ônibus e carros. O entorno da Candelária espelha essas camadas sobrepostas. Ali se instalaram bancos, escritórios e repartições, fazendo da área um dos pontos de maior movimento do centro. A igreja, porém, mantém sua força simbólica, associada a cerimônias religiosas, atos públicos e episódios marcantes da história recente. Sua presença física e sua memória coletiva dialogam com o vai-vem incessante das pessoas e dos veículos nas ruas vizinhas. Ao longo do século XX, a função residencial do centro diminuiu consideravelmente. Famílias de alta renda preferiram bairros com mais áreas verdes e menos ruído. Em compensação, a região se consolidou como local de trabalho, serviços e comércio.
Mesmo assim, a presença diária de governantes, magistrados, executivos e funcionários públicos continuou a alimentar a ideia de que ali permanecia o núcleo decisório da cidade e, por muito tempo, do país. A vida popular se intensificou à medida que contingentes cada vez maiores de trabalhadores passaram a chegar de bairros distantes e de cidades vizinhas. Trens, ônibus intermunicipais e, mais tarde, o metrô concentraram fluxos na área central. As calçadas se encheram de ambulantes, bancas de jornal, bares simples e lanchonetes, compondo uma paisagem em que a monumentalidade dos edifícios oficiais convive com o comércio de rua. Novas intervenções viárias reforçaram o caráter de nó de circulação do centro. Túneis ligando zonas distintas, vias expressas e viadutos foram construídos para acelerar deslocamentos. Durante décadas, a imagem do centro esteve associada a um emaranhado de pistas, retornos e cruzamentos densos, o que reforçou a impressão de que o bairro era, sobretudo, um espaço de passagem rápida entre diferentes polos da cidade. O elevado da Perimetral, erguido na segunda metade do século XX ao longo da área portuária, simbolizou esse momento de forte prioridade ao automóvel. A estrutura elevada conectava o centro a outras regiões, permitindo um fluxo mais ágil para carros. Ao mesmo tempo, criava uma barreira física e visual entre a cidade e a frente d'água. Por baixo, áreas sombreadas e pouco convidativas afastavam o pedestre da orla. Com a virada para o século XXI, cresceu o entendimento de que era preciso reaproximar o centro de seus espaços públicos e de sua relação com a Bahia. O envelhecimento de muitos edifícios, o esvaziamento residencial e o impacto negativo de certas estruturas viárias estimularam projetos de requalificação. Entre eles, destacou-se a proposta de renovação da região portuária, que modificaria de forma significativa a área em torno do centro histórico. A demolição do elevado da Perimetral, em contexto de obras mais amplas, marcou uma inflexão nesse processo. Em vez de uma via elevada, optou-se por avenidas ao nível do solo, túneis, calçadões e ciclovias. A intenção era devolver ao pedestre e ao visitante um contato mais direto com a orla, além de integrar museus, praças e equipamentos culturais ao cotidiano da cidade. O centro ganhava, assim, uma nova frente para a Bahia. Ao mesmo tempo, o centro continuou a concentrar importantes órgãos públicos. Ministérios, repartições federais, sedes de empresas estatais, órgãos estaduais e municipais, tribunais e fóruns permaneceram instalados na região. Essa permanência de funções institucionais reforça a continuidade de uma tradição secular, a de que o centro é o lugar onde se desenrola a maior parte da vida administrativa e jurídica da cidade e de boa parte do país. A Avenida Rio Branco, com seu passado ligado às grandes reformas do início do século XX, manteve parte de suas fachadas históricas, mesmo com as transformações ao longo do tempo. Já a Avenida Presidente Vargas, fruto de uma intervenção de meados do século passado, seguiu como um corredor amplo, com múltiplas pistas e intensa presença de ônibus e carros. Juntas, essas vias sintetizam momentos distintos do pensamento urbânico no Rio. No meio delas, a Candelária, os museus, os teatros e as antigas sedes de instituições públicas contam, em pedra e argamassa, a história da elite governante que ali se instalou em diferentes épocas. Da corte portuguesa às lideranças republicanas, passando por ministros, empresários e técnicos de Estado, muitos dos grupos que comandaram o país fizeram do centro seu endereço oficial, ainda que suas casas ficassem muitas vezes em outros bairros. Mesmo após a transferência da capital para Brasília, o centro do Rio continuou a exercer papel relevante. Sedes de empresas, redações de jornais, instituições culturais e órgãos de Estado permaneceram na região. Movimentos sociais e manifestações de grande escala seguiram escolhendo suas ruas e praças como palco, aproveitando o peso simbólico de caminhar diante de prédios históricos e entre avenidas que já abrigaram tantos episódios marcantes. Hoje,
Ao imaginar um passeio de carro pelas ruas do centro, vemos que aquilo que se enxerga pelas janelas é apenas a camada mais recente de um acúmulo longo. Por trás de cada fachada, de cada igreja e de cada avenida, existem decisões políticas, disputas, planos urbanísticos e resistências. A compreensão desse passado torna mais claro por que o centro se tornou uma espécie de espelho condensado da história brasileira. O centro do Rio também enfrenta, há décadas, o desafio de conciliar preservação histórica e necessidades contemporâneas. Por um lado, há a pressão por modernizar edifícios, adaptar instalações e atualizar infraestruturas. Por outro, existe o compromisso de proteger igrejas, palácios, museus e prédios emblemáticos, que não podem simplesmente ceder lugar a novas construções sem perda irreparável de memória urbana. Órgãos de proteção ao patrimônio atuam na região, definindo tombamentos e orientando restauros. Fachadas são recuperadas, telhados refeitos, interiores adaptados a novos usos. Muitos prédios antigos ganharam funções diferentes das originais, abrigando hoje instituições culturais, centros de pesquisa, escolas ou repartições públicas. Esse processo de reuso preserva a estrutura física ao mesmo tempo em que a integra à vida atual. A mobilidade é outro eixo central na trajetória recente do centro. A chegada do metrô, a integração com trens suburbanos, a implantação do veículo leve sobre trilhos e a reorganização de linhas de ônibus transformaram o bairro em um grande nó de transportes. Diariamente, milhares de pessoas entram e saem da região, reforçando sua vocação como ponto de convergência de fluxos metropolitanos. Essa intensa circulação também trouxe à tona questões sociais complexas. A presença de população em situação de rua, o comércio informal e a concentração de serviços de baixa renda convivem com escritórios de advocacia, sedes empresariais e repartições. O centro é, portanto, palco de encontros entre diferentes camadas sociais, espelhando desigualdades históricas que sempre marcaram a formação da cidade e do país. Em meio a essas tensões, museus e teatros assumem papel importante na tentativa de qualificar o espaço urbano. Além de guardarem acervos, eles promovem exposições, debates, apresentações artísticas e programas educativos. Esses equipamentos ajudam a manter o centro vivo fora do horário estritamente comercial, atraindo públicos diversos e reforçando a dimensão cultural da região, que vai além de suas funções administrativas. A área da Cinelândia é um bom exemplo desse papel. Ali se concentram o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes, formando um conjunto que remete ao projeto de modernização do início do século XX. Ao redor, praças e edifícios abrigaram cinemas, cafés e espaços de sociabilidade que marcaram a vida noturna e intelectual do Rio durante grande parte do século passado. Ao longo do tempo, alguns desses cinemas foram fechando, acompanhando mudanças tecnológicas e de hábitos de lazer. Ainda assim, a Cinelândia continuou sendo um espaço de manifestações políticas e culturais. A presença constante de atos públicos, comícios e protestos reforçou a imagem do centro como lugar de expressão coletiva. As escadarias, os largos e os monumentos serviram muitas vezes de cenário para disputas simbólicas. Outra região que ilustra as transformações recentes é a área portuária reurbanizada. A criação de novos museus, praças e passeios à beira da baía mudou a forma como o centro se relaciona com a água. Áreas que antes eram dominadas por armazéns e por um fluxo estritamente ligado à carga e descarga de mercadorias, ganharam caráter mais aberto, voltado ao pedestrianismo, ao turismo e a atividades culturais. Esse movimento não apaga o passado portuário, mas o reinterpreta. A memória de trabalhadores, estivadores, migrantes e pessoas escravizadas que passaram por ali segue presente em monumentos, estudos e narrativas. Ao mesmo tempo, a região passa a abrigar novos usos,
como ciclos de eventos, feiras e shows, que ajudam a recompor a vitalidade da zona norte do centro, conectando-a à malha urbana de forma mais integrada. A convivência entre história e modernidade se vê também nas tipologias arquitetônicas. No centro, é possível encontrar desde traços coloniais e fachadas ecléticas até edifícios inspirados em correntes modernistas e construções de vidro e aço. Essa justaposição evidencia diferentes momentos de desenvolvimento, cada qual com sua linguagem estética e com seus materiais predominantes, compondo um mosaico visual heterogêneo. Do ponto de vista simbólico, o centro é um arquivo vivo de regimes sucessivos. Nas mesmas ruas onde se fizeram anúncios solenes da monarquia, registraram-se decisões da República, estados de exceção e redemocratizações. Muitas vezes, as mesmas praças e avenidas serviram de palco para discursos oficiais e para grandes manifestações de contestação, revelando como o espaço urbano pode ser apropriado por vozes distintas. A Avenida Rio Branco, em particular, testemunhou mudanças de sensibilidade política e social. Em certos períodos, suas calçadas foram palco de desfiles oficiais e celebrações cívicas. Em outros, abrigaram protestos e mobilizações populares. O fato de ali se concentrar imprensa, sedes partidárias e escritórios de advocacia reforçou a ligação entre aquele eixo e a vida pública do país, em suas diversas fases. A Avenida Presidente Vargas, por sua vez, se consolidou como espaço privilegiado para grandes atos de massa. Sua largura e sua extensão permitem a ocupação por multidões, seja em desfiles cívicos, seja em manifestações políticas de diferentes matizes. Essa condição reforça o papel do centro como lugar onde o poder institucional e a expressão popular se encontram, muitas vezes em tensão, muitas vezes em diálogo. Em meio a prédios públicos, igrejas e sedes empresariais, a população comum continua sendo a principal usuária das ruas do centro. São trabalhadores de comércio, bancários, servidores, ambulantes, entregadores, estudantes e visitantes. Cada grupo usa a cidade de um modo, em horários e trajetos distintos. Isso faz do centro um espaço de encontro entre rotinas diversas, que se cruzam a cada dia útil. Nos últimos anos, a migração de parte das empresas para outros bairros, como a Barra da Tijuca, levantou preocupações sobre o esvaziamento econômico da região. Alguns edifícios passaram a ter andares vazios, alimentando debates sobre o futuro do centro. Em resposta, foram discutidas políticas para incentivar moradias, escolas, espaços de inovação e atividades culturais, com o objetivo de tornar o bairro menos dependente do horário comercial. A ideia de reintroduzir habitação na área central não é apenas urbanística, mas também social. Ao estimular que mais pessoas vivam perto do trabalho e do transporte público, busca-se reduzir deslocamentos longos e fortalecer o comércio local. Ao mesmo tempo, surgem desafios relativos ao custo de moradia, a inclusão de diferentes faixas de renda e a convivência entre usos residenciais, comerciais e institucionais em um espaço compacto. Nesse cenário, a história do centro funciona como lente para entender o presente. O bairro já foi fortaleza colonial, coração imperial, vitrine republicana, capital federativa e, agora, metrópole em transformação. Cada momento deixou marcas no desenho das ruas e no perfil de quem as ocupa. As mudanças recentes, por sua vez, remetem a debates antigos sobre para quem a cidade é feita e como ela deve ser compartilhada. A importância de ruas como a Rio Branco e a Presidente Vargas vai além de sua função de circulação. Elas são símbolos de projetos de cidade. A primeira, associada ao esforço de civilizar a paisagem segundo padrões de início do século XX. A segunda, vinculada a uma visão de modernização rodoviária própria de meados daquele século. Juntas, expressam distintas maneiras de pensar mobilidade, monumentalidade e poder.
No entorno dessas avenidas e em áreas como a região da Candelária e da Praça 15, a presença de museus, teatros e igrejas evidencia o papel do centro como repositório de memória. Ao mesmo tempo, o bairro precisa lidar com demandas por segurança, limpeza, iluminação e acesso universal. Essa combinação de patrimônio e desafios cotidianos é típica de centros históricos em grandes cidades ao redor do mundo. Para além das políticas públicas, o modo como a população usa o centro também redefine o espaço. Eventos culturais de rua, feiras, blocos de carnaval e atos cívicos ocupam praças e avenidas em diferentes épocas do ano. Essas apropriações temporárias mudam o ritmo do bairro, mostrando que a cidade não é apenas o que foi planejado, mas também aquilo que as pessoas produzem com suas práticas diárias. O centro do Rio, portanto, é um lugar onde a narrativa do país pode ser contada a partir das ruas. Da colônia à monarquia, da república à contemporaneidade, mudanças econômicas, políticas e culturais se refletiram em cada reforma urbana, em cada obra viária e em cada prédio erguido. Observar esse território é, de certa forma, percorrer em escala reduzida a história de um país inteiro. Mesmo quando o foco do desenvolvimento se desloca para outros bairros, o centro mantém sua relevância. A concentração de serviços, instituições e infraestrutura de transporte garante seu papel de polo. Em momentos de crise ou celebração, é comum que a cidade volte o olhar para ali, fazendo das avenidas históricas palco de manifestações, homenagens ou protestos, reafirmando uma tradição de uso público intenso. Para quem assiste a um vídeo de passeio de carro pelas ruas do centro, a narração histórica pode ajudar a enxergar além do trânsito e das fachadas. Cada curva, cada cruzamento e cada monumento tem histórias acumuladas envolvendo governantes, trabalhadores, elites econômicas, movimentos sociais e vidas anônimas. Entender esse conjunto é dar nova dimensão ao que, à primeira vista, parece apenas um fluxo rápido de veículos. Ao final, o centro do Rio de Janeiro se revela como um espaço em constante reinvenção. Entre a solidez das igrejas antigas, a monumentalidade das grandes avenidas e a flexibilidade das ocupações cotidianas, o bairro segue condensando o passado e o presente da cidade. É um lugar onde o tempo não se apaga, mas se sobrepõe, e onde cada geração deixa novas marcas sobre camadas que vieram de muito longe. Vista dessa forma, a região central não é apenas um cenário para o trânsito diário, mas um texto aberto, escrito com ruas, praças, edifícios e memórias. A Avenida Rio Branco, a Presidente Vargas, a Candelária, os museus e teatros, o antigo porto e as áreas reurbanizadas compõem um conjunto que continua contando, em voz baixa ou em grandes atos públicos, a história de como o Rio e o Brasil se fizeram até aqui.